Nas aulas passadas, nós tivemos a oportunidade de visualizar os três principais tipos de rocha, né? Vamos tentar lembrar, vamos retomar o que nós estudamos na aula passada. Então, nós vamos encontrar, né, as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas, elas são formadas por meio, né, da lava vulcânica, por conta, né, do magma, ok? Nós vamos ter a formação das rochas sedimentares, que são formadas por meio da compactação de sedimentos, né? Então, são vários os sedimentos que nós vamos ter, todos os sedimentos possíveis, eles vão estar se acumulando, e com o passar dos anos, esses sedimentos, né, podem estar sendo compactados e, posteriormente, gerar uma rocha. Obviamente que todo esse processo ele envolve milhares e milhares de anos, ok? E vamos ter o terceiro tipo de rocha, que vai ser as rochas metamórficas. Para a formação de uma rocha metamórfica, ela pode ser qualquer rocha que, após ter uma forte pressão, né, e uma alta temperatura, isso modificar a sua estrutura interna, ela vai estar sendo uma rocha metamórfica. Então, para formar uma rocha metamórfica, ela precisa ter uma ação, né, de grande pressão e uma alta temperatura, que vai modificá-la e assim vai fazer com que uma rocha sedimentar se transforme em uma rocha metamórfica, ou de uma rocha magmática se transforme em uma rocha metamórfica. Então, esses são os três principais tipos de rocha. Lá na página 207, tá, nós vamos ter, então, o planeta Terra e o relevo. É o conteúdo do módulo 6. De cara, já vai estar apresentando para vocês uma imagem muito linda, né? Essa paisagem aqui é do cânion do Vale do Rio Colca, que fica no Peru, né? O que é um cânion? Um cânion é um vale estreito, profundo e com os lados apresentando os formatos de degraus, como vocês conseguem perceber aqui. No Paraná, nós encontramos o sexto maior cânion do mundo em extensão. Esse cânion ele fica em Tibagi, né? Ele fica aproximadamente uns 250 quilômetros aqui de Colombo, Curitiba e região metropolitana. Quando vocês tiverem a oportunidade, dê uma passadinha por lá, conheçam. É um dos lugares mais belos que nós temos no estado do Paraná. Bom, quando a gente analisa o nosso relevo, nós temos que entender que ele já sofreu alguma ação. Pode ser uma ação realizada por nós, seres humanos, ou uma ação realizada pelos agentes da natureza. Porque a natureza também vai modificar o relevo, a natureza também vai modificar as paisagens. Nós já visualizamos, lá no início do primeiro bimestre, todos os elementos que podem estar influenciando na transformação da natureza. Nós já vimos no primeiro bimestre que os agentes naturais, que a natureza também transforma o nosso relevo, também transforma a nossa paisagem. E aqui a gente vai encontrar novos elementos que vão estar transformando as nossas paisagens. Bom, quando nós falamos de agentes, né, que vão estar alterando o relevo, nós podemos subdividir em dois, ok? Então, nós temos lá os agentes que são conhecidos como agentes endógenos, ok? Esses agentes endógenos, né, também podem ser conhecidos como agentes internos. E os agentes externos, que são os agentes exógenos. Então, nós temos agentes internos e os agentes externos. Agentes que podem ser endógenos ou exógenos. Bom, começamos com os agentes internos, com os agentes endógenos. Como o próprio nome já está dizendo, né, são os que têm origem no interior da Terra, como, por exemplo, os eventos relacionados ao tectonismo, né, são os movimentos tectônicos. Sempre que vocês ouvirem, né, o termo tectonismo, se refere à tectonia, se refere a movimentos tectônicos. Também temos outros agentes que são internos, que é o vulcanismo e os terremotos. Os terremotos são os abalos sísmicos que acabam acontecendo. Então, os agentes internos, que são agentes endógenos, eles são agentes que ocorrem no interior da Terra. Eles podem ser, né, movimentos tectônicos, abalos sísmicos, terremotos, tremores e também o vulcanismo. Aqui nós temos a imagem de um vulcão, né, que está em erupção, que está aí liberando o magma.
Este magma, posteriormente, vai se transformar em uma rocha, que vai ser uma rocha magmática. O vulcão, além de liberar o magma, ele vai estar encaminhando para a superfície, tá, outros materiais, como, por exemplo, cinzas e gases. Para vocês terem uma ideia, quando o vulcão está em erupção, ele vai afetar certamente toda a sua proximidade. Nós vamos ter na Argentina alguns vulcões que acabam estando ativos, e quando esses vulcões estão ativos e a quantidade de dióxido, a quantidade de gases e cinzas, quando é muito elevado, quando a quantidade é muito grande, acaba afetando inclusive, tá, o transporte aéreo, porque os aviões não podem estar trafegando aonde encontra-se uma grande quantidade dessas cinzas, porque essas cinzas elas podem estar obstruindo os canais das turbinas e podem trazer aí consequências graves. Então vejo que aonde nós temos um vulcão ativo, ele não vai trazer apenas magma e rocha, ele também pode trazer outras consequências, inclusive com a questão do ar que nós respiramos, por conta dos gases que vão ser encaminhados, por conta das cinzas que vão ser encaminhadas. Vamos encontrar os agentes exógenos, tá? Que são os agentes externos. Então, anteriormente eram os agentes endógenos, que eram os agentes internos. Agora nós vamos visualizar os agentes externos, que são conhecidos como os agentes exógenos. Os agentes externos são aqueles que atuam sobre a superfície terrestre, como, por exemplo, a água por meio das chuvas, dos rios, do gelo, dos oceanos, os ventos, os seres vivos, em especial nós, seres humanos. Então, tudo aquilo que acaba acontecendo, né, acima da superfície, que vai modificar, que vai moldar, que vai estar trazendo alteração no relevo, são conhecidos como os agentes externos. E hoje, um dos agentes externos que vem modificando muito a natureza somos nós, os seres humanos. Os agentes externos vão estar modelando o relevo. E este relevo, ao ser modelado, ele vai estar sofrendo o desgaste da superfície, que é conhecido então como erosão. Então, com o passar dos anos, né, por conta da chuva, do sol, do vento, do micro-organismo, nós vamos ter o processo de erosão. E essa erosão vai ser importante, inclusive, para a formação de outros solos. Então, o material erodido ele vai ser transportado dos pontos mais altos para os pontos mais baixos, por meio da chuva ou do vento. E ele vai sair dos pontos mais altos para os pontos mais baixos. Então, esse processo vai ser conhecido por 3 etapas. Primeiro, o desgaste que vai ocorrer na rocha, depois, o transporte, que vai ser por meio do vento ou da chuva, e, por final, a deposição, onde ele vai estar se acumulando e se sedimentando. Esse processo de erosão, ele é importante para a gente conseguir entender como determinados tipos de rocha começam a ter determinadas feições, começam a apresentar determinadas figuras geométricas. Então, olhando esta imagem, nós conseguimos visualizar algumas figuras, como, por exemplo, aquela parte ali do topo, nós conseguimos ver ali um bico, nós também conseguimos ver uma espécie de uma taça. Obviamente que nós temos que deixar a nossa imaginação fluir, mas é comum encontrar essas figuras geométricas que foram realizadas pelo processo de erosão com o passar do tempo. Então, os agentes externos eles vão estar modelando e transformando o nosso relevo. E sempre que houver essas transformações, nós vamos dar um nome, que vai ser conhecido por intemperismo. Então, intemperismo nada mais é do que a transformação que aconteceu num determinado relevo. E essa transformação ela pode ser resultado, né, de diversos elementos. Elementos esses que podem estar atrelados ou à chuva, ou ao vento, ou à ação dos micro-organismos, que também pode estar modificando o nosso relevo. A ocupação da superfície terrestre. Ao longo da nossa história, nós fomos se fixando em lugares que geralmente são favoráveis à nossa ocupação. Nós sempre buscamos lugares que sejam favoráveis, que sejam de topografia plana, que tenha presença de água, que eu consiga produzir uma atividade agrícola, que eu consiga construir, ter a minha habitação. Mas, nos últimos anos, nós vamos perceber que está cada vez mais difícil a gente achar um lugar que tenha todas essas características. E a gente começa a ocupar lugares que são cada vez mais difíceis da gente estar
permanecendo com segurança. Assim, nós vamos perceber que as pessoas acabam ocupando lugares que apresentam um terreno mais íngreme, lugares que não apresentam os recursos necessários para a gente sobreviver. Mas mesmo assim a gente vai ocupando estas áreas. E os motivos são os mais diversos, né? Entre esses motivos podem estar relacionados a ausência de uma condição financeira, eu não tenho dinheiro para estar comprando um terreno num lugar que seja plano e que eu consiga estar, né, tendo uma segurança. Bom, ocupando essas áreas que apresentam uma condição inapropriada, ou seja, que podem trazer risco para o nosso dia a dia, nós estamos suscetíveis a ter diversas percas, sejam percas materiais, inclusive a perca da vida. Porque alguns lugares no qual as pessoas hoje estão morando podem trazer, sim, problemas, né, da perca de imóveis, perca da casa, inclusive a perca da sua vida. Porque em determinados lugares existe um grande perigo para quem está morando nestas áreas. É o caso, por exemplo, de pessoas que estão em regiões próximas às encostas dos morros, pessoas que estão aí no topo desses morros, que podem estar aí ocorrendo um deslizamento e perder não só a casa, mas também a vida. Bem como outras áreas que podem estar sujeitas, né, à inundação, como as regiões de várzeas, as pessoas que estão morando próximo aos cursos de água, que não está se respeitando a legislação, as pessoas que estão fazendo suas casas do lado do rio, pessoas que estão aí morando em regiões que são inapropriadas. Então, estes lugares não são plausíveis e não apresentam uma segurança para o dia a dia. E, infelizmente, as pessoas que estão morando nesses lugares podem, com o passar dos anos, né, ter consequências gravíssimas. Ok? Obrigado por hoje e tenham um bom dia.